Com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Quem já pôde sentir a presença de Deus, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Deus glória. Aleluia. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Meus irmãos, sem mais demoras, gostaria de estar lendo com os irmãos o Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu Lucas, no capítulo 24. Vamos estar lendo dos versículos 13 ao 35. Leitura extensa, mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhar de uma forma poderosa no nosso meio essa noite ainda. Em Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Vou estar lendo para ganharmos tempo. A palavra do Senhor nos diz assim: os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhe perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estávamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas o não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele se fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantando-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram-lhes o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Aleluia! Repitam assim comigo: Senhor Jesus, abra os meus olhos, me permita ver a sua presença. Amém. Nós podem se assentar. Glória a Deus. Os irmãos, motivo de muita alegria, assim como eu já disse, de estar aqui mais uma vez pregando a palavra do Senhor. Agradecer ao meu Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade, porque é uma responsabilidade
E louvado é o nome do Senhor por Ele ter me escolhido assim para ser usado como um instrumento nas mãos dele. Agradeço a vida da minha esposa, agradeço aos meus pastores, pastor Farias, pastor Wallace, em especial o pastor Wallace, do qual fez o convite para nós estarmos aqui. Que Deus continue abençoando aos demais irmãos. Vocês creem que Deus ainda vai falar a nós nos corações aqui? Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Enquanto estava lendo, procurando, pedindo a direção do Espírito Santo, essa passagem veio ao meu coração e ardeu de uma forma poderosa. E engraçado que, quando eu lia, o Espírito Santo, ele ia falando ao meu coração, ele ia martelando uma certa frase que diz assim: impedidos de ver Jesus. E essa noite eu já começo perguntando para os irmãos, respondam para si mesmos: o que tem te impedido de ver Jesus na sua vida? O que tem te atrapalhado, o que tem tomado o tempo de Jesus na sua vida, para que você não esteja vendo Jesus do seu lado? Eu acho interessante ver que a própria palavra de Deus vai dizer que Jesus ele está do nosso lado a todo tempo. O Espírito Santo foi enviado para que assim a presença de Deus permanecesse todo o tempo ao nosso lado. Gostaria de pedir a ajuda do Felipe, colocando para mim, por favor, Romanos 8, 38 e 39, que é uma passagem bem clara, fala bastante. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra passagem que eu acho interessante é em 1 João 5,14, que ele vai dizer o seguinte, o apóstolo João: e esta, glória a Deus, aleluia, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Outra coisa, em Hebreus 11,6, por favor, Felipe, Hebreus 11,6, olha o que o Senhor Jesus vai dizer a nós: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia! E o último versículo para fechar agora, meus irmãos, Isaías 41:10, bem conhecido, que é bem assim o Senhor usando o profeta para nos dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus que está do nosso lado. Aleluia, glória a Deus. Mas então, meus irmãos, eu pergunto para vocês novamente: se a presença de Deus está conosco, o Senhor tem cuidado de nós acima de tudo, porque muitas das vezes nós não vemos o agir do Senhor na nossa vida. Os irmãos têm fé? Vocês têm fé, meus irmãos? Vocês têm fé, meus irmãos? Glória a Deus. Você tem fé que Jesus ele pode curar o cego? Você tem fé, meu irmão, que Jesus ele cura coxo? Você tem fé, meu irmão, que o mundo ele pode falar? Você tem fé, meu irmão, que Jesus ele faz coisas maravilhosas por cada um de nós? E aí eu te pergunto novamente: por que então nós não estamos vendo isso no nosso meio? Porque parece que cessou as maravilhas do Senhor no nosso meio. E eu fiquei me perguntando, meus irmãos, com o Senhor, por que disso tudo aconteceu? Eu apanhei muito, mas fui muito edificado. E o interessante, meus irmãos, é ver que não é a falta de fé que impede Deus de agir no nosso meio, não é, mas sim as nossas atitudes. São as nossas atitudes que atrapalham as maravilhas do Senhor acontecer no nosso meio. E eu posso te provar isso. Os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes, trabalhavam junto com o pai dele, Arão. O sacerdote, posso colocar assim, da alta patente. Um dia eles foram lá
e fizeram de acender o fogo que somente o pai dele podia fazer. No mesmo instante, o fogo matou os dois. E para vocês verem que no mesmo instante, Deus ele falaram: não lamente por eles, enterre eles, consagre seus outros dois filhos e continue a obra. Mas como assim? Eles tinham fé, eles sabiam que Deus existia, mas as atitudes dele foram erradas. Eles tomaram a decisão errada. Outros dois rapazes, Ofni e Finéias, bem conhecido, filhos de Elias, que também da mesma forma tinha exemplo, cresceu na presença de Deus, tinha fé em Deus, cria nos milagres do Senhor, mas as atitudes deles diziam completamente ao contrário de quem eles eram. E olha que eles estavam carregando a arca do Senhor, e nesse dia a arca do Senhor foi roubada e eles morreram. Outro caso, já no Novo Testamento, a gente pode ver o caso de Judas Iscariotes. Andou com Jesus, caminhou lado a lado, viu as maravilhas do Senhor, cria que Jesus era o Filho de Deus, mas a atitude dele de vender Jesus Cristo não dizia que ele era o verdadeiro Filho de Deus. Outro caso bastante conhecido assim, quando a igreja começou a surgir, em Atos capítulo 5, é Ananias e Safira. Um casal que, querendo enganar os discípulos, mas não enganaram o Espírito Santo, no mesmo instante caíram para trás e morreram. Então podemos ver, meus irmãos, que não é a falta de fé, porque da mesma forma, eu creio, meus irmãos, que ainda serei usado de forma poderosa pelo Senhor para operar grandes maravilhas no nome dele. Eu creio, meu irmão, juntando a minha fé com a sua fé, que o Senhor vai te dar vitória, que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai agir de forma tremenda na sua vida. Em nome de Jesus. E com isso, meus irmãos, nós vamos entrar agora no texto. Porque a Bíblia em si, ela é bem abrangente, fala de temas assim, em pessoas que tomaram atitudes erradas e acabaram que tiveram consequências terríveis. Mas eu quero tirar o proveito dessa passagem, bastante também conhecida essa passagem. Vocês não sabem, Jesus foi crucificado, só que ele havia prometido que iria ressuscitar. Então Jesus vai, é crucificado, passam-se 3 dias, e durante esses 3 dias, muitos dos discípulos se dispersaram, porque acharam que ele havia acabado tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Só que o lindo, meus irmãos, é mostrar aqui para nós que atitudes, e é isso que eu quero frisar com vocês, as atitudes desses 2 discípulos, que começaram erradas, mas que no final deu uma reviravolta, que o trouxeram de volta à presença do Senhor. Primeira coisa que a gente pode perceber nessa passagem, meus irmãos, é que os 2 discípulos, eles achavam que a forma deles pensar, a forma deles agir era a forma correta. Eles não achavam que a forma de Deus trabalhar era certa. No versículo 21 vai dizer o seguinte: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Meus irmãos, isso é tão atual, porque muitas das vezes, pastor Farias, a gente pede para Deus: Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, Senhor, me abençoa nesse projeto, Senhor, a partir de agora o que o Senhor falar eu vou fazer. Passa o 1º dia, não, Senhor, eu vou fazer desse jeito porque é da melhor forma. Começa a querer tomar a frente de Deus, quer tomar o projeto que você mesmo entregou na mão do Senhor, para você mesmo poder fazer, achando que a sua decisão vai ser melhor que a decisão de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor fala que os planos de Deus, os projetos de Deus, todas as coisas que Deus projeta para a nossa vida não são coisas boas, perfeitas e agradáveis. Então, porque muitas das vezes queremos tirar a nossa vida da direção de Deus, queremos realmente abandonar tudo aquilo que um dia apresentamos ao Senhor, para achar que a nossa decisão vai ser a certa. Não
segunda coisa que ele fala aqui é esquecer das promessas para a nossa vida. Mas antes de ir para cá, para os irmãos entenderem melhor, naquele tempo os judeus eles esperavam o Messias, mas um Messias que fosse um guerreiro, assim como Davi. Eles esperavam que quando nascesse o Messias, ele reuniria todo um exército, destruiria todo o império de Roma e assim trabalharia para poder fazer o reino de Deus voltar a crescer. É aí que a gente entende a forma, começa a compreender um pouco a forma que o Senhor Deus começa a trabalhar. Porque aonde é que Jesus nasceu? Onde é que Jesus estava? Numa manjedoura. Jesus era o que? Um carpinteiro. Jesus ele cresceu lá de baixo para mostrar a sua humildade, mostrar o trabalhar de Deus que é muito diferente do nosso trabalhar humano. Mostrar para nós que quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, independente da forma, é uma forma melhor que Deus vai escolher para a sua vida. E assim entramos na segunda coisa, no versículo 21 ainda. Mas depois de tudo isso já estávamos no terceiro dia, desde que as coisas aconteceram. Muitas das vezes, meus irmãos, coisa de, vamos botar 3 dias, você esquece da promessa de Deus para a sua vida. Você esquece que Deus ele é o dono de tudo. Você esquece que Deus é que te dá a vida. É Deus que te sustenta. É Deus que abre a porta. É Deus que te cura. É Deus que te fortalece. É Deus que te segura pela destra poderosa dele e te coloca de pé. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E se Ele prometeu para nós, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele é poderoso para cumprir nossas vidas. Só que nós somos humanos, somos falhos. E esquecemos, muitas das vezes, das promessas de Deus para a nossa vida. Mas hoje o Senhor está aqui, falando aos nossos corações. Ele está relembrando a todos nós, meus irmãos, que as promessas dele não acabaram nas nossas vidas. As promessas que ainda não se cumpriram, vão se cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. Crê somente, crê na palavra de Deus, crê no poder do teu Deus, meu irmão. Meus irmãos, você não tem noção do quanto que Deus ele é poderoso para realizar infinitamente mais na nossa vida. E aí a gente entra no terceiro, que eu acho muito interessante. Eu já peço, Felipe, coloca para mim, por favor, em Mateus 17, no versículo 14 em diante. A terceira coisa, meus irmãos, que eu aprendo com esses 2 discípulos é a incredulidade deles. Historiadores dizem que Cleopas ele era irmão de José, pai de Jesus. Então ele conhecia, ele viu o crescimento de Jesus até o cumprimento do seu ministério. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 22 de Lucas 24. Pode deixar, para você tirar esse não. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Para complementar, em Mateus 17, do 14 ao 20, conta a história daquela passagem no qual um pai chega com seu filho para apresentar aos discípulos de Jesus pedindo: repreende esse demônio da vida dele, ele se joga no fogo, ele se machuca, ele faz tudo isso, repreende esse demônio da vida dele, ajuda ele. E os discípulos não conseguiram. Aí Jesus vai dizer: ó geração incrédula, até quando terei que estar convosco? Mas eles andavam com Jesus, quer dizer que eles não tinham fé? Não é isso, meus irmãos. O contexto dessa passagem eu acho muito interessante, porque a incredulidade que assim estava afetando o agir de Deus não era dos discípulos, mas sim das pessoas que estavam em volta. As pessoas que estavam em volta não acreditavam que os discípulos poderiam expulsar o demônio, que os discípulos poderiam curar o enfermo.
E não é diferente na nossa vida. O quanto de vezes as pessoas não acreditam mais em nós. Quanto de vezes que nós damos a vida para fazer uma coisa, aí vem um incrédulo dizer, não, tu está fazendo errado, não vai dar certo não. Para com esse projeto aí. Não faz isso não. Para que tu está indo para a igreja, meu irmão? Sai disso aí, não dá futuro não. Vem para cá, vem para o mundo, vem fazer o que é errado, isso vai dar mais certo. Não faz faculdade não, moço, você não vai dar certo não. Larga isso de lado. Tu é jovem, meu irmão. Tem que juntar com nós aqui. Não, meu irmão, vem para cá, vamos fazer o que é errado. Vem, irmão, vamos fazer o que é errado. Meu irmão, o que tem de gente para te atrapalhar, para te jogar para baixo, não é brincadeira. É muito mais daqueles que estão para te ajudar. E essa era a incredulidade que atrapalhou a obra dos discípulos na vida daquele menino. E era a mesma incredulidade que estava acontecendo com esses dois discípulos. Porque para eles, como Jesus havia morrido, como não havia mais tido nenhuma manifestação do poder de Deus, então ali cessou, ali acabou. Só que, meus irmãos, nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Jesus da qual deixou o trono de majestade para descer à terra e assim se sacrificar por todos nós. Meu irmão, você sabe o valor que você tem? Você compreende o valor que você tem? Você não vale ouro, você não vale prata, você não vale diamante, você não vale nada de mais precioso neste mundo. Você vale o sangue de Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário por nossas vidas. Esse é o valor que você tem, meu irmão. Aleluia! Esse é o valor que você tem, meu irmão. O sangue de Jesus. E toda vez que eu lembro do valor que a gente tem, me vem à cabeça a imaginação de Jesus orando com os seus discípulos. E ele vai lá, não fiquem aqui, orem aqui comigo, que eu vou subir para orar meu Pai. Se eu não me engano, por 2 vezes, ou foi por 3 vezes, ele foi, orou, voltou, os discípulos estavam dormindo. E aqui, sendo direcionado pelo Espírito Santo, quantas das vezes a gente parece que está sozinho? A gente tem um monte de amigos, mas na verdade a gente não tem ninguém. E às vezes aquele amigo que diz, não, conta comigo no momento da mais dificuldade, ele te larga. Mas Jesus é o melhor exemplo. E todas essas vezes, ele vai lá, por nem um pouco vocês puderam orar comigo. Mas quem disse que ele desistiu? Ele voltou e orou. Mas não era aquela oração, Pai, obrigado por estar aqui, Jesus, obrigado por me dar esses discípulos, obrigado, não. A oração de Jesus era, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim essa dificuldade. Pai, se for possível, me tira dessa dificuldade. Pai, se for possível, me ajuda nessa caminhada. Pai, se for possível, me dá ânimo para me poder levantar da minha cama. Pai, se for possível, me dá força para me caminhar na tua presença. Pai, se for possível, segura na minha mão. Pai, se for possível, me sustenta na rocha inabalável que é o Senhor Jesus da nossa vida. Pai, se for possível, não me deixa vacilar. Pai, se for possível, por favor, meu Pai, não me deixa. Mas ele entendia, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, uma coisa que o Espírito Santo fez arder de uma forma tremenda no meu coração é que quando decidimos trazer Jesus para o nosso lado, quando decidimos abraçar Jesus com toda a vontade e convicção, além de Jesus mudar as nossas atitudes erradas para atitudes boas, Jesus
começa a nos dar esperança. Jesus, ele nos dá esperança. No versículo 30 a 32, olha o que eles vão dizer. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Olha o 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. É porque, meus irmãos, quando Jesus chega na tua vida para te transformar, ele começa a tirar tudo aquilo que te impedia de ver ele. Ele tira tudo aquilo que te tirava, tentava te tirar da presença dele. Todo aquele desânimo, ele começou a tirar. Toda aquela incredulidade, ele está tirando. Toda aquela falta de fé, ele está tirando. Ele está colocando ânimo, ele está dando visão, ele está dando força, ele está dando convicção para você entender que você serve a Jesus Cristo, o nosso Senhor. No versículo 34 diz o seguinte: os quais diziam de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Meus irmãos, o nosso Jesus está vivo. O nosso Jesus, ele está vivo. Meus irmãos, isso é o que tem que nos motivar. Jesus está vivo. O nosso Salvador está vivo. O nosso Salvador está aqui no nosso meio. O nosso Salvador está operando em nossos corações. O nosso Salvador está trabalhando nas nossas famílias. O nosso Salvador está cuidando dos mínimos detalhes. Esse é o teu Salvador. Esse é o meu Salvador. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, a qual nós confessamos com a nossa vida que Ele é o nosso Redentor e Salvador. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, e para que isso aconteça, para que a nossa visão volte a poder contemplar as maravilhas do Senhor na nossa vida, uma coisa que o Senhor falou muito ao meu coração foi sobre estar mais perto dele. Toca para mim o hino 187, por favor. Gostaria que a igreja neste momento louvasse ao Senhor apenas a primeira estrofe e o refrão, porque esse hino ele me mostra o que eu preciso fazer, para onde eu tenho que ir, para que eu possa prosseguir firme na presença de Deus, para que aquela venda que tampava os olhos daqueles dois discípulos viesse a cair futuramente através disso, estando mais perto de Deus. Eu quero que você louve agora ao Senhor. Não só louve, mas comece a declarar ao Senhor a sua necessidade. Porque eu preciso estar mais perto de Deus. É nesse lugar que a gente tem que estar. É aqui, ó. É juntinho. É coladinho com Jesus. É chamar de amigo. É dar do lado, é abraçar. É contar as dificuldades. E o melhor é que Ele te escuta e ainda te ajuda. Louve ao Senhor com toda a convicção, com toda a certeza de que Ele está bem do seu lado. Ele está bem do seu ladinho. A presença de Deus, ela é real no nosso meio. Louve ao Senhor agora, meu irmão. Em nome de Jesus.
Que eu
coisa para fazer no nosso meio. Eu não posso impedir o agir do Senhor no nosso meio. De tudo isso, de toda essa leitura dessa passagem, o Senhor falou no meu coração foi que o Senhor quer abrir visões hoje. O Senhor, Ele quer tirar toda a vida da incredulidade, do medo, do desânimo. Ele quer tirar tudo isso que tem tentado te atrapalhar na presença dEle. E eu quero te chamar aqui, meu irmão, na frente. Você venha com um passo de fé de que hoje o Senhor Ele vai te dar a visão do céu. E eu vou juntar a minha fé junto com a sua. E o Senhor Ele vai abrir tua visão. O Senhor Ele vai te ajudar nisso que você está precisando. Porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente precisa de estratégias, precisa. Às vezes a gente precisa de ano, precisa. Às vezes a gente precisa fazer coisas que a gente muitas vezes nem sabe como fazer. Mas o Espírito Santo de Deus sabe como fazer. E hoje aqui, meus irmãos, com a fé que vocês estão colocando aqui agora, o Espírito Santo de Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês. E através da vida de vocês, o Senhor vai abençoar esta igreja, vai prosperar esta igreja, aumentando mais os membros, a dedicação na obra do Senhor, a dedicação em fazer a diferença. Tudo aquilo que vem para atrapalhar, o Senhor está tirando hoje. O Senhor está tirando. E aí, é neste momento que eu preciso da ajuda de vocês. Porque é a minha fé e a sua fé que vão trabalhar em união para que seja manifesto de forma sobrenatural o agir de Deus agora. Em nome de Jesus. Eu peço aos obreiros, estendam suas mãos em prol desses irmãos lá nesse encontro. E também em prol da igreja. Nós vamos orar agora. Querido Deus e Altíssimo Pai, o Senhor, assim foi feito, Pai, está sendo feita a tua obra. A tua palavra foi pregada. O teu agir, meu Pai, está começando, meu Pai, a ser realizado. Meu Pai querido, a mesma vida, meu Pai querido, que pedia daqueles dois discípulos de verem, meu Pai querido, a sua presença do lado deles. Meu Pai querido, esta vida que tem tentado, meu Pai, que está assim, chamando a visão, meu Pai querido, dos teus filhos. Meu Pai, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, tira, meu Pai querido, esse tampão que está tampando os olhos dos teus filhos. E começa a dar visão para eles entenderem que a tua presença, Jesus, está no nosso meio. Que a tua presença está ao nosso lado. E que o nosso coração arde, porque é o Senhor que está falando. Que o nosso coração arde, porque é o Senhor que tem testificado. Espírito Santo de Deus, tira agora toda a vida. Tira agora, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me dá agora.